Ontem informamos aqui no Notícia da Manhã sobre a S-Trans, que decidiu que apenas a nova gestão irá definir o reajuste da tarifa de ônibus em Teresina no mês de janeiro. Hoje vamos ouvir o que pensam os empresários do setor sobre qual deve ser o custo da passagem do transporte público a partir de janeiro de 2021. Quem tem os detalhes é Cleberson Lustosa. Oi, Cleberson. Bom dia. Olá, Nájila. Bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Notícia da Manhã. Nájila, desde 2015, todo ano acontece o reajuste da tarifa de ônibus em Teresina. Hoje a passagem inteira ela custa R$ 4,00, a de estudante ela custa R$ 1,35. E normalmente, essa discussão acontece em dezembro e em janeiro a nova tarifa já entra em vigor. Normalmente o Conselho Municipal de Transporte discute esse valor, levando em consideração vários índices de Teresina, e quando esse valor é aprovado, ele entra em vigor em janeiro. Só que agora, esse ano, como você mesmo disse, ele vai acontecer de forma diferente. Apenas em janeiro é que deve começar essas discussões e esse valor deve entrar em vigor. Mas sobre esse reajuste, como é que está a situação hoje do transporte público, olhando para o lado dos empresários? A gente conversa com o coordenador técnico do CETUT, o Vinícius Rufino. Coordenador, primeiramente, bom dia. Eu queria que o senhor começasse falando para a gente como é que o CETUT vê hoje o valor atual da tarifa de ônibus em Teresina. Bom dia, Cleberson. Bom dia, telespectadores. A tarifa, é importante frisar, primeiro, que existe uma diferenciação entre o que é uma tarifa de remuneração e uma tarifa de arrecadação, tá? A tarifa pública cobrada do passageiro, ela é uma decisão estritamente da prefeitura de qual valor vai dar. Cabe à prefeitura avaliar qual lastro que ela vai ter para poder fazer a compensação no subsídio em relação ao valor da tarifa de remuneração, que é uma tarifa paramétrica. É uma tarifa que se reajusta independente de decisões, tá? Ela vigora em contrato de concessão, é uma tarifa, essa é a tarifa definida via edital de licitação. E cabe à prefeitura avaliar qual o lastro que vai ter em relação a quanto eu vou optar por dar de reajuste, e a diferença que eu vou ter que subsidiar é em relação ao valor de remuneração, né? É valor esse que dada essa situação toda de pandemia, dada essa situação toda que já vem enfrentando o sistema, né, de queda de demanda, de manutenção de custos, ela deve ser muito bem avaliada, mas frisando que é uma decisão da prefeitura, né? É uma decisão que não cabe às empresas. As empresas fazem análises internas, fazem avaliações internas em relação ao que seria um valor ideal, mas a prefeitura que faz os estudos, normalmente o Conselho Municipal de Transporte se reúne, avalia os estudos feitos pelo órgão gestor, pelo Poder Municipal, e tomam a decisão, aprovam um valor calculado, e a partir de então o prefeito municipal toma a decisão de qual tarifa dá. Ele pode não dar, inclusive, um valor calculado pelo Conselho Municipal de Transporte. Ele pode dar um valor inferior, se assim ele entender que é possível se dar. Hoje a passagem em Teresina de R$ 4,00 é uma das mais caras do Brasil. O senhor acredita que esse reajuste ele é inevitável? Olha, é como eu falei, tudo depende da avaliação financeira da prefeitura de como ficará essa diferença em relação ao subsídio. Historicamente, essa diferença entre custo operacional e demanda, ela é uma situação que vem se desequilibrando não só em Teresina, mas no Brasil todo, especialmente nas capitais, nas cidades de porte maior. Tá? Existe uma queda sistemática de demanda, independente da pandemia. Tá? Nos últimos 10 anos, aqui a gente enfrenta uma queda de demanda na casa aí já de quase 50% do passageiro transportado. E o custo operacional, ele não reduz concomitantemente, é um custo que praticamente se mantém no sistema. Isso tudo influencia numa necessidade de reajuste tarifário. A necessidade de reajuste tarifário é a necessidade de se reavaliar as situações de subsídio, as situações de desonerações para amenizar o custo do sistema. E assim, em se mantendo parâmetros de custo da forma que vem acontecendo, especialmente na leitura dessa situação de pandemia e no que se prevê para futuro próximo, é uma questão que deve ser muito bem avaliada, mas frisando que é uma decisão da prefeitura essa questão do reajuste. Se o subsídio da prefeitura permanecer igual, esse reajuste ele deve acontecer?
Olha, como eu falei, como é uma decisão da Prefeitura, a gente não tem como dar um parecer sobre a manutenção de tarifa. Tudo é uma questão de como... o que a gente pode dizer é o seguinte: os custos aumentam, independente da situação, tá? Especialmente o custo rodante óleo diesel. Esse ano a gente teve uma situação de reajuste muito grande no valor do óleo diesel, tá? Especialmente nesse final de ano. Outros tipos de custo passam por reajuste também. Inevitavelmente você vai ter reajustes em vários âmbitos do que compõem essa planilha de custo. E possivelmente o valor de tarifa ele vai estar atrelado a isso, né? Mas cabe ao Poder Municipal avaliar essa questão de quanto eu posso arcar em relação a subsídio para manter ou não um valor de tarifa. Ok, coordenador, eu queria agradecer pelas informações, um ótimo dia para o senhor, um bom final de semana também. Conversamos com o coordenador técnico do CETUT, o senhor Rufino, trazendo informações para a gente, Nájila, acerca desse assunto, desse reajuste. Claro que quando chega o final do ano, quem depende do transporte público já se preocupa. E aí, eu vou ter que pagar mais? Até agora a gente não tem uma informação, uma decisão concreta sobre isso.